Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Amém? Versículo de número 13. Amém? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? Primeiro ponto, a Bíblia fala que iam dois discípulos. Se você continuar a leitura, vai ver que o nome dele era Cleopas. Só que a Bíblia não relata quem era o outro. Quem era o segundo? Não relata o nome do segundo. Os estudiosos acreditam que esse segundo era o próprio Dr. Lucas, que era médico, foi o próprio evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas. Então aqui, acredita-se que era Cleopas e Lucas. O médico, o evangelista, Lucas. E eles dois iam conversando sobre alguma coisa. E essa alguma coisa que eles iam conversando era motivo de tristeza para ambos. Eles estavam tristes. Eles não estavam alegres. A tal ponto que Jesus aparece e eles não reconhecem quem era o Jesus. Porque o que eles iam conversando era algo triste. E essa palavra de tristeza, mais adiante, quando você lê o texto, quando Jesus pergunta o que é que vocês estão discutindo entre si, eles vão dizer: mas será que você é um alienado? Você mora onde? Que o que nós estamos discutindo é sobre um nazareno, um galileu, um homem chamado Jesus, que ele disse que ia ressuscitar, ele disse que ia fazer algo diferente, fizemos planos, fizemos projetos, tivemos sonhos, e esse homem morreu. E nesse momento que eles estavam indo ao caminho de Emaús, foi justamente o domingo da ressurreição. Era o domingo que eles deveriam estar alegres, era o domingo que eles deveriam estar com um bloco na rua, mas ao contrário, estavam tristes, porque tinham feito projetos, tinham tido sonhos, e Jesus não tinha ressuscitado. Então era esse o motivo da conversa, que é a qual deixou ambos tristes. Vamos agora, abra sua Bíblia, dando continuidade ao nosso texto, que vamos dar continuidade quando Jesus diz: por que estáis tristes? Todos nós, com certeza, em algum momento em nossas vidas, já ficamos ou ficaremos tristes. Projetos que não deram certos, sonhos que não se realizaram, ou qualquer outra coisa a qual achávamos que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Abra sua Bíblia agora no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, após o Evangelho de João, capítulo 5. Amém? Todos já acharam? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Amém? Diz o que, igreja? Vamos ler? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir mais uma vez? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor Deus, que a partir de agora o Senhor venha nos abençoar, venha abrir nossos corações para a Tua palavra, Senhor, e nos dê o entendimento, Pai amado, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso texto, veja que dois discípulos, um era Cleópas e outro Lucas. Eles iam andando, iam discutindo entre si, porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar. E eles fizeram projetos, eles tiveram sonhos. Só que na cabeça deles, Jesus não tinha ressuscitado. Na cabeça deles, Jesus era o impostor. Só que não sabiam eles que Jesus já tinha ressuscitado. Não sabiam eles que Jesus já tinha saído do seu sepulcro, estava agora na glória. Não sabiam eles que naquele momento, a qual ficavam se reclamando da vida, Jesus já tinha ressuscitado. Enquanto eles achavam que Jesus era um impostor, que Jesus não iria ressuscitar, Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus agora pergunta: por que estáis tão tristes? Por que os seus corações estão tristes? Porque eu ressuscitei. Só que eles não viram Jesus, eles não reconheceram Jesus, eles andaram com Jesus, mas não conheceram que era Jesus, porque os seus corações estavam amargurados, seus corações estavam cheios de amargura e não conseguiram ver Jesus. Vem agora o texto de Romanos e nos fala de algo chamado paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E quem não quer ter paz? Quem daqui não quer ter paz? Só que a paz que Deus nos dá é uma paz diferente do mundo. Paz para Deus não é ausência de guerra. Paz para Deus nunca será ausência de guerra. Ao contrário, o que é que Paulo nos diz? Que para termos paz, nós temos que relacionar algo chamado justiça. E essa justiça só vem pelo meio da fé. Que justiça é essa? Eu quero só que você deixe marcado esse texto de Romanos, que vai ser o nosso texto base. Vamos agora pegar um outro texto para juntarmos e entendermos o que é paz em Deus. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 14. Aliás, vamos antes para o João capítulo 14. Vamos pegar João capítulo 14. João capítulo 14. Amém? Todos acharam? João capítulo 14. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Versículo de número 27. João 14, versículo 27. Diz o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem foi que falou essas palavras? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Escute bem. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você voltar